Então vamos lá, resumão do cerebelo, anatomia. Vamos começar falando do quê? Que ele é um órgão suprassegmentar, ou seja, ele está acima de região segmentada, como, por exemplo, o tronco encefálico. Ele é muito parecido com o cérebro, pois tem dois hemisférios, mas é funcionalmente diferente. Por quê? O cérebro vai ter função consciente e inconsciente, movimento voluntário e involuntário. Já o cerebelo, apenas inconsciente e involuntário. Lembrando que o cerebelo também ele é essencialmente motor. Ele não é exclusivamente motor. Cuidado com a pegadinha aqui. Grande parte dele é motora. Então, essencialmente motor. E onde que ele está? Ele está aqui localizado acima da fossa cerebelar ou fossa do cerebelo, que está aqui no fundo do osso occipital, e separado aqui do lobo occipital do cérebro por uma camada de dura mater chamada tentório do cerebelo. Lembrar, é uma tendinha cobrindo ela, separando. Tentório do cerebelo. Lembrando também que o cerebelo vai fazer 3 comunicações aqui. Lembram-se do pedúnculo cerebelar médio que está aqui na ponte? Então, também teremos o pedúnculo cerebelar inferior, que liga o bulbo, e o pedúnculo cerebelar superior, que liga o mesencéfalo. Lembrando também que o cerebelo ele tem seus sulcos, iguais aos do cérebro, que a gente fala, o sulco é a coisinha menor, o buraquinho menor, e aqui nós não vamos ter giros, vamos ter folhas. Mas teremos também fissuras. Temos a fissura primária e também vamos ter aqui ao lado a fissura posterolateral. Ela vai o quê? Ela vai separar aqui o lobo flóculo nodular do resto. Já a primária, ela vai separar a região anterior da posterior. Lembrando que isso daqui é uma vista de cima. Então, essa parte pequenininha é a parte anterior, que chega antes. Aí depois o flóculo nodular, aqui bem central, visto por trás, a gente consegue. E depois visto por cima, nós temos posteriormente o resto, que é a grande parte do cerebelo aqui. Quanto à divisão do cerebelo, a gente pode falar em divisão ontogenética e filogenética. Ontogenética tem a ver só com o desenvolvimento do órgão. É puramente anatômico, não vai levar em consideração nada de parte funcional. Então a gente provavelmente não vai usar. Lembrando que nessa daqui a fissura posterolateral veio antes da primária. Isso daqui eu vou até explicar aqui embaixo. Mas os nomes se confundem, então cuidado. Então lembrando, como é a região de desenvolvimento, a denominação por desenvolvimento, lembra que lá no tubo neural nós temos o romboencéfalo, que se divide em metencéfalo e mielencéfalo, sendo que mielencéfalo vai virar bulbo e o metencéfalo vai virar a região de ponte e cerebelo. Então, a ontogenética é só essa divisão. Já a filogenética, a gente vai pensar na evolução do órgão. Primeiro de tudo, a arquicerebelo, que tem a ver com o cerebelo vestibular, ou seja, é só equilíbrio. Lembrar que era aquele bichinho estranho que só andava de pé e tinha que ficar equilibrado só. Então, ele só tinha o flóculo nodular. Então, por isso que o que divide aqui, o que surgiu primeiro foi a fissura posterolateral, porque o flóculo nodular surgiu antes de todos os outros lobos do cerebelo. Então, continuando em filogenética, passou o arquicerebelo, nós temos o paleocerebelo, que é o cerebelo espinal, ou seja, surgiu a parte anterior, que é aquela menor vista por cima aqui, a parte anterior e um pouquinho da posterior, apenas pirâmide e úvula. Ele está muito relacionado ao quê? O tônus e a postura. Então, lembra que temos os núcleos pontinos e bulbares que tem a ver com essa questão? Então, já começa a descer a espinha, que é o cerebelo espinal, a medula espinal.
E por último, o neocerebelo, que já são os mamíferos, né? Aqui nós temos o cerebelo cortical, ou seja, o cerebelo vai se comunicar com o córtex motor, e ele está muito relacionado ao quê? Aos movimentos finos, os movimentos delicados, ou seja, força, direção, amplitude e distância dos movimentos. Lembrando apenas que nós temos a substância cinzenta na periferia, que é o córtex do cerebelo, substância branca, o corpo medular do cerebelo, e os núcleos nervosos do cerebelo. Lembrando que os núcleos nervosos do cerebelo, eles são divididos em 4 principais. Se nós começarmos a pensar, por exemplo, aqui do centro nós temos o núcleo do fástigo, do fastígio, depois o núcleo globoso, depois o núcleo emboliforme, os dois aqui intermédios nós chamamos acabamos chamando de núcleo interpósitos. Então, globoso mais o emboliforme igual a núcleos interpósitos. E os núcleos denteados mais lateralmente. Lembrando que os núcleos denteados, eles estão ligados com a preparação do movimento, o planejamento do movimento. Já os interpósitos estão ligados à relação de correção do movimento, ou seja, planejamento no denteado, que ocorre antes do movimento, e no interpósito, correção, ou seja, após o início do movimento. E pensando aqui então em zonas, nós vamos ter uma zona medial, que basicamente está nos núcleos do fastígio. Aí uma zona intermediária, que são os interpósitos, os núcleos interpósitos, os globosos e os emboliformes. E a zona lateral, que são referentes aos núcleos denteados. Lembrando que quando a gente está falando em aferência, ele vem mielinizado, conforme chega nos núcleos vai perdendo mielina. E eferência, ele vem sem mielina e vai ganhando mielina conforme se afasta. Bom, vou finalizar então com diencéfalo. Lembrando que nós temos o telencéfalo na região mais externa e mais internamente nós temos o diencéfalo, que é composto por 4 estruturas: o hipotálamo, o tálamo, o epitálamo e o subtálamo. Basicamente, é fácil de localizar, porque nós temos o sulco hipotalâmico, aqui, que é por onde o líquor corre. Lembrando que essa é uma região que fica na área do terceiro ventrículo, né? Elas são, por assim dizer, as paredes do terceiro ventrículo. E lembramos de algumas estruturas. Por exemplo, o epitálamo está lá mais posterior, está bem aqui, coladinho na glândula pineal. Já o tálamo está aqui nessa região mais central, acima do sulco que forma o Czinho da Nike. Então aqui é o tálamo. Aí o hipotálamo, essa região abaixo do Czinho. E aqui nessa região aqui nós temos o subtálamo. Lembrando que o subtálamo, os núcleos do subtálamo vão separar a região de diencéfalo de mesencéfalo. Do tálamo, o que é importante falar? É importante lembrar aquelas funções que nós vimos há pouco tempo. Lembra daquela parte da espinotalâmica, né? Das rotas espinotalâmicas, neoespinotalâmica, paleoespinotalâmica? Ou seja, nós podemos lembrar que o tálamo ele vai acabar integrando funções, modificando e distribuindo informações. Lembrem lá então daquele relé talâmico que o professor fala. As informações chegam lá e de lá são distribuídas. Lembrando também que o tálamo tem todas aquelas regiões que eu vou procurar aqui. Aqui, por exemplo, são as regiões do tálamo. Lembrando que a parte anterior aqui nós temos o tubérculo anterior do tálamo e na parte posterior o pulvinar do tálamo. E os corpos geniculados lateral e medial estão aqui nessa região. Lembrando que o medial era relacionado com a audição e o lateral agora com a visão. Mas agora eu vou focar um pouquinho no hipotálamo, que está abaixo do sulco do hipotálamo, hipotalâmico, quer dizer. Então, lembrando que o hipotálamo é composto por algumas partes.
Aqui anteriormente pelo quiasma óptico, posteriormente pelos corpos mamilares, e aqui no meio nós vamos ter o túber cinéreo, lembrando que temos o túber cinéreo e o infundíbulo, que é o caninho que liga até a neurohipófise. Então lembre-se, nós temos o túber cinéreo aqui em cima, aí vai ter um caninho que são os axônios percorrendo até chegar em grande parte aqui na área da neurohipófise. A neurohipófise não faz parte do hipotálamo, mas só para nos localizarmos aqui. E vamos para os núcleos nervosos dessa região do hipotálamo. Então, aqui fica fácil de localizar. Por quê? Nós vamos dividir em 3 áreas principais, né? Uma área aqui do quiasma óptico, que é a área supraóptica. Então, nós vamos ter os núcleos. O núcleo do quiasma óptico, propriamente dito. Nós vamos ter o núcleo supraóptico, ou seja, acima do quiasma óptico. E, por último, o núcleo paraventricular, que está acima do supraóptico. Então, dá para fazer uma relação. Região anterior, vamos ter quiasma óptico, supraóptico acima do quiasma e paraventricular acima de todos. Pensando daí no posterior, no outro lado, vamos chegar aqui na área mamilar. Nós vamos ter apenas 2 áreas mais simples, né? O núcleo mamilar, propriamente dito, e o núcleo posterior, que está acima do mamilar. Então, aqui no óptico, nós tínhamos o supraóptico e o paraventricular, e aqui na área posterior temos o mamilar e o posterior. E aqui no meio do caminho, a gente não vai falar em infundíbulo, porque o infundíbulo está aqui no meio. Vamos falar direto aqui no túber cinéreo, então a área tuberal. Nós vamos ter 3 núcleos, então. O núcleo arqueado, primeiro, depois o ventro medial e, por último, o dorso medial. Ou seja, 2 mediais para um posterior. Então é só lembrar dessas 3 regiões, uma mais anterior, uma medial e uma posterior. Lembrando só que quando nós estamos falando de subtálamo, como ele é aquela transição para o mesencéfalo, nós temos então aquela parte, uma conexão com a substância negra do mesencéfalo. Assim como um dos núcleos da base, que nós temos aqui o globo pálido, que está muito vinculado à motricidade. Então, se tiver uma lesão por aqui, vai causar aquele hemibasismo, que são aqueles movimentos involuntários do membro que a longo prazo podem gerar até exaustão, que é bem problemático.